Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, que hoje está sendo apresentado aqui da coleção Ceará Obras Gerais, da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Veja o que preparamos para você nesta edição. Viver não é mais que sonhar, e o que me dá sentido são as minhas ilusões. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. No último dia 12 de março foi comemorado o Dia do Bibliotecário e teve programação acontecendo aqui na Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Na programação, apresentação musical, palestras, lançamentos e muito mais. As atividades fazem parte da comemoração pelos 158 anos da ABESE. A tarde na ABESE foi de troca de conhecimento com palestras, lançamentos e apresentações culturais. A ideia foi mostrar como o bibliotecário se reinventou e hoje atua na curadoria de dados, no combate à desinformação e na gestão da informação. Foi assim que aconteceu com a Aparecida, que há 30 anos é bibliotecária. O conhecimento não acaba, se adquire e se tem. Então, o profissional bibliotecário, ele perpassa todas as informações em todos os momentos. Não somente no livro, né? Hoje nós temos diversos meios de comunicação na área digital, onde a gente passa essas informações para a humanidade, para as comunidades locais, entendeu? Então, o conhecimento não acaba nunca. E o conhecimento está no livro e nas pessoas, nas memórias, né? Um dos destaques do evento é justamente a palestra sobre o impacto da tecnologia no setor, mostrando como a inteligência artificial pode ser uma aliada nesse novo cenário. Com a imensa quantidade de dados disponíveis na internet, nem tudo que se lê é confiável. E é exatamente aí que entra o bibliotecário do século XXI, que faz muito mais do que indicar livros, que é importante, uma função essencial, mas hoje ele se tornou um especialista em organização e gestão de informações e dados. E isso faz toda a diferença, para que a gente tenha acesso a informações checadas, verdadeiras e conhecimentos que vão fazer a diferença na nossa sociedade. A celebração também marca os 158 anos da ABESE, a Biblioteca Estadual do Ceará, uma biblioteca que se reinventa ao longo do tempo. Além do evento de hoje, a programação de aniversário segue até o fim do mês, incluindo uma homenagem especial à bibliotecária Cláudia Freitas, que dedicou mais de 40 anos à área e atrações para toda a família. Toda a programação está disponível no Instagram oficial da ABESE. Nós teremos um seminário voltado para a formação leitora, o papel da biblioteca no século XXI, né? Esse grande desafio de formar leitores, vamos ter encontro de escritores e muita programação diversificada. Convido a todas as pessoas para participar e é só olhar no nosso site oficial, no nosso Instagram, que está tudo lá. Os bibliotecários provaram que seu trabalho vai muito além das estantes. Eles se modernizaram, se tornaram indispensáveis e seguem conectando pessoas ao conhecimento, seja no papel ou na nuvem. Esse dia para a gente é muito importante porque muitas vezes a gente não é reconhecido, né? Então a gente está celebrando, mostrando para a sociedade o nosso trabalho, nosso papel como formadores de leitores, trabalhando nesse meio é muito importante e assim
com muita alegria de compartilhar isso com os nossos colegas. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é o secretário da Proteção Animal de Fortaleza, Apolo Vix. Confira a dica literária dele. Sem dúvidas, Comer, Amar, Rezar, da escritora Elizabeth Gilbert, onde ela fala um pouco da sua vida. E eu acho que esse livro é interessante porque ele conecta todo mundo, porque não é um livro que fala de romance, um livro que fala de suspense, é um livro que fala de tudo, fala do viver, da vida. Inclusive tem uma passagem nesse livro que eu acho muito interessante, que é quando Elizabeth Gilbert está em Roma, na Itália, em que ela fala que tem um cara que vai até uma estátua que realiza desejos e todo dia ele fala: por favor, por favor, por favor, me deixe ganhar na Mega Sena. Por favor, por favor, por favor, me deixe ganhar na loteria. E a estátua irritada um dia cria vida e fala para ele: por favor, por favor, por favor, compre um bilhete. E é isso que eu queria dizer. Muitas pessoas passam por colônias de gatos, por animais em situação de rua, pontos de abandono, vê a situação de algum abrigo nas redes sociais e fica: por favor, Deus, me dá condições. Por favor, Deus, me dá condições. Gente, vocês têm condições de compartilhar. O compartilhamento já faz toda a diferença. Um comentário, postar um vídeo, postar um pedido de ajuda no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos vizinhos, do bairro, isso já é alguma coisa. Então, por favor, ação. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o escritor cearense João Bosco Nogueira. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui do setor Coleção Ceará, Obras Gerais, da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E foi inaugurado no ano passado a Cordelteca Arievaldo Viana, que contém diversos cordéis de autores cearenses. E a gente fala agora de música. É que o professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará e escritor cearense João Bosco Nogueira lançou recentemente o seu terceiro romance. É o livro O Músico, a Médica e o Empresário, Diálogos com Música. João Bosco Nogueira é o nosso entrevistado especial de hoje. Eu já estou aqui com o escritor cearense, professor aposentado da UES, João Bosco Nogueira, que vai falar sobre o seu mais novo livro, o terceiro de romance, O Músico, a Médica e o Empresário, Diálogos com Música. Já também está com seu violão. Bem-vindo ao Papo Literário. Boa tarde, ou bom dia ainda. Bom dia, Soraya. Bom dia. Bom dia a você que nos vê e nos ouve pela TV Ceará. E aí, com relação ao livro, ele tem aquela história que envolve os leitores e tem muita música, Tem algumas músicas que foram suas próprias composições, é isso? Sim, são minhas próprias composições. O livro, sob o título O Músico, a Médica e o Empresário, é um romance, É uma obra que aproxima a ficção das realidades contemporâneas, E sempre os diálogos se sucedem sob a inspiração da filosofia, da psicologia, da ética, da economia, história e espiritualidade, principalmente, Então, é uma obra que narra a história de 3 jovens que se conheceram num colégio tradicional em São Paulo, na década de 1950, eles se tornam amigos íntimos, cada um deles se destaca na escola pelos seus talentos, por motivos diversos, eles se tornam também muito conhecidos e muito disputados pela comunidade do colégio, Um deles vai ser um grande músico, ele se destaca não apenas no colégio, mas se destaca na universidade e termina sendo um regente, um grande professor de violino na Europa. E a outra personagem é uma médica, estudante, que depois se forma em medicina, casa-se com Lucas, que é outro estudante da escola,
mas infelizmente o casamento não é exitoso. Eles se separam, o Lucas vai ser aquilo com o que sempre sonhou na vida dele, né? Um conquistador das meninas, de mulheres. Ele tinha basicamente esses 3 objetivos na vida: ter muitas mulheres, muito dinheiro, ser um homem rico e ser muito famoso. E ele casa com a Isabel. Depois de ele cortejar a Isabel por muito tempo, ele consegue casar com a Isabel, mas eles estavam interessados numa única coisa de Isabel: a riqueza. E essa história deles se desenrola nesse ambiente de muitas mudanças, de muitas ameaças e de muitas crises, né? E é interessante porque ele fala de temas que estão presentes no cotidiano, né? Você fala de um período, mas é um período que ele acaba sendo bem atual, porque é uma coisa que a gente sempre vê, né? As crises existenciais. Você até tinha pontuado, né? A questão dos pensamentos, do sentimento, a questão do interesse também. Pois é. Então, uma grande característica dessa obra, que é uma obra de fundo existencial, né? Ela tem basicamente uma raiz existencial, porque vai narrar as histórias deles, as experiências deles, né? Eles se destacam como profissionais, são altamente bem-sucedidos enquanto profissionais, mas não conseguem se realizar enquanto seres humanos, enquanto ser pessoa. Nenhum deles consegue se realizar. Então, são pessoas que vivem esse momento longo, um período longo, desde a década de 60, né, até os dias de hoje. E esses diálogos se desenvolvem falando justamente desses problemas, os problemas que cada um tem, as experiências tristes que Isabel teve, né, como namorada do Lucas, depois como mulher separada, tentando conseguir um novo companheiro e mais uma vez é frustrada porque ela morre, né? E finalmente ela vai para a África, onde tenta se realizar, mas sempre saudosa do Brasil, sempre saudosa da amizade com Francisco. Francisco também segue o caminho dele, vai ser um músico destacado na Europa, torna-se professor de violino e termina como regente da Orquestra Sinfônica de Moscou, né? De modo que eles conseguem fazer muito sucesso, conseguem realizar aqueles ideais, aqueles projetos com os quais sonharam, né, do ponto de vista profissional, mas não conseguiram ser felizes enquanto pessoas, né? E aí, como que entram os diálogos com músicas? Porque tem músicas, tem letra de música e tem partituras também. São canções autorais, né? São de minhas composições. As letras surgem inspiradas nos próprios diálogos. Os próprios diálogos sugerem as músicas e estas músicas também inspiram outros diálogos, né? Por exemplo, eles estão conversando sobre um problema muito sério que há na humanidade atualmente, que é o problema da crise ambiental, né? Essa crise ambiental tem 2 eixos. Tem a crise ambiental da natureza, né? Portanto, uma crise ecológica natural, e tem uma crise da natureza humana, que é já a mudança na própria natureza humana, né? Então, a música trata justamente disso, e diz assim: como estaremos nós quando chegar 2050? E como serei eu quando chegar 2101? Um robozinho fofo, louco, muito bobo, distante de ti. Oh, meu amor, terá saudades de mim. E como ficará a minha namorada? Uma garota androide, filha de engenheiros, um ser modificado, me trai com um ET.
Ah, meu amor, terei saudades de você. Tem outras músicas também que a gente possa citar e aí até que você possa apresentar para a gente? O livro tem 33 músicas novas autorais, né? Algumas já gravadas, já em CDs, e outras ainda não, né? Mas todas relacionadas com essa temática, né? Então, se estão conversando, por exemplo, sobre uma crise ambiental, surge uma música. Estão falando sobre uma crise ética, vem uma música e assim por diante, né? Os diálogos se desenvolvem sempre acompanhados das músicas, né? E aí tem música, por exemplo, para falar de esperança? Tem música para falar de esperança. Interessante essa sua pergunta, porque o livro é uma obra que denuncia as crises do mundo atualmente, as grandes crises, né? Nós falamos da crise ambiental, mas tem outras, né? O tema da inteligência artificial, não é? As crises das violências humanas, a crise da falta de espiritualidade. Nós vivemos uma época em que há uma crise também da espiritualidade, né? Então, mas o livro não é só uma obra que denuncia as crises, o livro apresenta também a esperança, quer dizer, eles reconhecem que apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, é possível que a humanidade supere essa crise, como já superou tantas outras crises ao longo do seu processo evolutivo. Então, para isso é preciso que a humanidade desperte realmente, né? E tem uma música que vem falar da denúncia, mas está falando também da esperança, que diz assim: mas eu não vim lhe dizer que a utopia acabou, se o sol já vem despertar e a primavera chegou, mas é preciso acordar antes que o sol venha se pôr. Nesse clima de música, a gente já agradece a sua participação aqui com a gente no Papo Literário, João Bosco. E eu que digo para você, você me agradece, o que eu vou lhe dizer? Soraya, muito obrigado, viu, Soraya? Deixe-me dar um avisozinho, será? Olha, eu vou estar no próximo sábado, dia 5 de abril, às 15 horas, lançando o meu livro pela segunda vez, lá na Bienal Internacional, no Centro de Eventos, né? E eu espero contar com a presença das minhas amigas, dos meus amigos generosos e nas pessoas que estão interessadas numa literatura, que é uma literatura, como eu disse, assim, de fundo existencial, né? Baseada aí na psicologia, na filosofia, na história, né? Eu sofro muito influência dos compositores, dos escritores russos, que é um pessoal que escreve muito na linha aí dos problemas existenciais do ser humano, né? Da vida humana. Já não é razoável ser tão racional, se é para se encantar. É nessa ilusão que encontro utilidade. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre as comemorações alusivas ao nascimento de Antônio Conselheiro. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui do setor Coleção Ceará, Obras Gerais da BESE. E a cidade de Quixeramobim foi sede, neste mês de março, da 21ª edição do evento anual Conselheiro Vivo, em homenagem ao nascimento de Antônio Conselheiro, líder de Canudos.
O Conselheiro Vivo é um evento anual que acontece na cidade de Quixeramobim. Na programação, cortejo, apresentações teatrais, shows musicais, formação, lançamentos literários e muito mais. A Casa de Antônio Conselheiro, juntamente com diversas outras instituições, realiza o Conselheiro Vivo, esse evento que ocorreu recentemente na cidade de Quixeramobim, que recebeu diversos palestrantes, diversas oficinas, diversas atividades envolvendo escolas da rede pública e privada do município de Quixeramobim, recebendo também comitivas de outros locais, especialmente de Canudos, na Bahia. Há uma relação de irmandade muito importante entre as duas cidades, entre os dois estados, Ceará e Bahia. Então é um evento que se conecta com o Brasil atual. O tema desse ano foi Cultura e Novas Mídias pelo Fortalecimento da Democracia. São pautas muito corriqueiras e necessárias de serem debatidas a partir de um Brasil lá de trás, mas que ainda reflete muito de suas contradições no Brasil de 2025. Então esse é um evento que está amplamente conectado com as dimensões sociopolíticas do país e que trata-se de um evento coletivo feito com instituições, mas também com a representatividade da sociedade civil. Então foi um evento muito bonito, numa dimensão também de muita emoção, porque Antônio Conselheiro, se vivo fosse, celebraria 195 anos e o seu legado é eterno. É uma trajetória que demarca, né, um lugar de Brasil, de Nordeste, né, de conexão, que permanece vivo e que deverá sempre permanecer na memória não só de Quixeramobim, não só do Ceará, mas do Brasil. Eis que Antônio Conselheiro é considerado um herói da pátria e merece todo o nosso respeito, a nossa estima, e essas atividades mantêm um legado importante de uma das figuras mais emblemáticas da história do nosso país. Desde os Sertões, obra emblemática, clássica de Euclides da Cunha, até mais recentemente com livros como Antonino Peregrino, da literatura infanto-juvenil, do querido Oswaldo Costa, ilustrado pela talentosíssima Lúcia Sacoleira, nós temos obras que de fato descrevem essa memória de Antônio Conselheiro e que trazem para a gente também uma reflexão sobre o Brasil de dentro, o Brasil profundo, que se estabelece a partir de contradições e de episódios marcantes, como foi o episódio Canudos. Então essas interpretações e reinterpretações de Brasil a partir da história de Antônio Conselheiro e do seu legado de luta, de resistência, não só dele, mas de toda a comunidade brava e guerreira de Canudos, são importantes para nos conectar com o Brasil de hoje. Então, quando nós realizamos eventos como o Conselheiro Vivo, a gente celebra a literatura sobre Antônio Conselheiro, celebra a música sobre Antônio Conselheiro, celebra a pesquisa, celebra as publicações e celebra a arte, a cultura em si, porque elas que nos dimensionam a uma reflexão sobre o Estado de Brasil, o Estado que foi de Antônio Conselheiro e que hoje nos recebe, nos acolhe na missão de manter viva essa memória e essa luta tão importante que foi a luta de Canudos. Então, durante todo o evento nós tivemos lançamentos literários, rodas de conversa, oficinas, lançamentos também de documentários. Então são trabalhos que mantêm viva, né, através da cultura e da arte, essa memória de Antônio Conselheiro. Atualmente nós estamos celebrando outro filho importante de Quixeramobim, que por coincidência, que por conexão e não por coincidência, também morou naquela casa, que é o Fausto Nilo, arquiteto, compositor, poeta, e que ano passado celebrou seus 80 anos. Então lá estamos recebendo a exposição Fausto Nilo Tempo e Lugar. A exposição vai ficar aberta até agosto desse ano, então a gente convida as pessoas para também visitarem a exposição Fausto Nilo Tempo e Lugar, celebrando essa conexão importante entre duas pessoas muito queridas e estimadas, não só em Quixeramobim, mas também nacionalmente. Todas as informações sobre a Casa de Antônio Conselheiro estão nas nossas redes sociais, @Casa de Antônio Conselheiro, com todas as atividades que acontecem lá no campo da difusão cultural, da fruição e da formação. Então, algumas das atividades que nós realizamos
de formação, elas são inclusive virtuais, então quem quiser participar de outros locais, de outros territórios, pode se inscrever e participar, assim como as ações de difusão e fruição que são realizadas dentro do equipamento, não só na sua sede, mas no território de Quixeramobim, de todo o Sertão Central. A casa funciona de segunda a segunda, com programações que são virtuais e presenciais. Ela está localizada lá no coração do Ceará, em Quixeramobim, uma cidade super querida e histórica, e tem essa trajetória marcada por manter viva, como eu falei anteriormente, a memória e a vida de Antônio Conselheiro. Recebemos um e-mail de Yara Filardi, da editora Maralto, divulgando o lançamento do livro Profissões para Mulheres, de Virginia Woolf, com ilustrações da artista premiada Marilda Castanha e tradução de Adriana Lisboa. O livro faz uma reflexão poderosa e atemporal sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres no mundo profissional e intelectual, bem como a necessidade de desafiar o ideal opressor da feminilidade, com uma edição de luxo e capa dura. Parece ser uma ótima dica literária. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário, Yara. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterario@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E o Papo Literário de hoje fica por aqui, mas se você ficou curioso para conhecer um pouco mais do setor Coleção Ceará Obras Gerais da ABS, basta visitar de forma presencial no bairro Moura Brasil, aqui mesmo em Fortaleza. O funcionamento é de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite. Já no sábado e no domingo, o horário de funcionamento é das 9 até as 5 da tarde. Mais informações sobre a programação e atividades que são realizadas na Biblioteca Pública Estadual, basta acessar as redes sociais. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!